para de Hip virtual Maravilha. 004. Que música de velho. Faltou zeros, hein? 4. Não quer mais um, não? Muito bom estar aqui de volta. O que é que você falou? Não quer mais um zero, não? Não, chega de zero. Demétrios, tudo bem com você, Demétrios? Tudo Como é que bem. passou a semana? Uma ótima semana. Inclusive, vieram me zoar, Ah, te zoaram. porque você ficou falando pra mim besteira no outro hip. Ah, eu falei besteira? É, Não você falei ficou nada, me cara. zoando, entendeu? No sentido, sei o cara ali que... Não lembro disso não, cara. Só tem que ver o hip de novo pra Como é, recordar. como é que foi o meu amigo Cara, Nilson? Olha, eu falo, não tem empate e derrota, não, é só vitória. É só vitória? Só vitória. Ih, Graças cara, a Deus, cara. esse evangelho da prosperidade tá pesado. Esse hein? daí é só- Cara, agora comprei é uma só Ferrari essa vitória. semana, mais 2 Casubatuba, tô, ó. Beleza, só que não, pessoal, mentira. Só que não. A sua câmera aqui, ela ali é minha, ela não é sua. Ah, qual que é a minha? A sua é essa aqui, ó. Pô, desculpa, pessoal, mandar um abraço dos fãs lá, o pessoal que acompanha o Evangelho Simples. E olha só, e hoje E hoje é- recebendo uma figura impoluta, High Society taubatiana, ele que desponta como um do top 10 dos empresários É taubatianos. um cara impressionante. porque Foca nele, por impressionante favor. Porque ele mexe com a impressora. É impressionante. O cara é impressionante. Júlio de Almeida! Muito bom, Rapaz Júlio, lindo. nos visitando hoje. cara, é um Que prazer. coisa linda de homem, né, Demetrius? Maravilhoso. Demais. Coisa... É. Olha, e solteiro, não é mais Não é solteiro! Obrigado. Já era, a amiga Camila fisgou esse peixão, Inclusive, esse atum. Inclusive, fiquei sabendo que quem vai buscar a mãe dele agora é a namorada. Ah, que quem vai pro mudou hip é a tudo, sua mudou namorada. tudo. Era É eu. impressionante como é que as Foi pessoas vão... trocado. Fui. Graças a Deus. Bom, voltando, vamos ao que voltando ao interessa. assunto, não, começando o assunto, porque até agora, pessoal, olha, deleta tudo isso aí, é só para apresentação, é Só pra dar informalidade. risada. Mas agora vamos ao que interessa. Semana passada a gente falou sobre o que, Demetrius? Falou sobre o primeiro milagre, que Qual foi? foi? Pera, o Júlio que assistiu, né, Julião? Não assisti. Ah, não assistiu. Mas que é um leitor nato da Bíblia, a gente sabe. Pode se retirar, por favor, Júlio? Isso aí me perdoa. Ah, tá bom. É que você devia estar em alguma reunião de negócio, alguma muito. coisa. Água em vinho, como é que foi? O primeiro, ele foi convidado para um casamento que acabou o vinho, olha que coisa. Cara Aí ele do céu. fez um milagre e transformou água em Não, não vinho. fala mais não, não fala mais não. Quem quiser, Quem quiser saber essa história, assiste o 003. Muito bom. E hoje, então, falando de uma história que é muito tensa, é uma história que é mal compreendida, que é o dia que Jesus chega e mete o pé nos cambistas lá, mete o pé lá no camelódromo, É. ele chega e mete o pé em tudo, a pessoa entende errado essa história, vamos junto descortinar isso aí, beleza? Beleza. Eles entendem como se fosse a ira fosse a mesma ira que nós temos no nosso corpo carnal. Boa, mas daí isso não atravessa não, filhão. Vamos. Já quer acabar com o rio. É porque a pessoa já Quer tá acabar vendo com o o rio. título, já vai A gente foi começar jovem, né? A gente compreender, faz jovem, não entendeu? faz muito tempo, né? Pra você faz muito tempo, É que eu faço muita plástica. Ó, É, oração, cara, oração de olho aberto, que o Senhor tenha misericórdia da gente e revele a sua palavra aqui, pra gente aqui, pra você que está assistindo em casa também. Que Amém? seja feita a vontade de Os Deus. câmeras, amém? Os câmeras, amém? Amém. Então tá bom. Amém. Que seja Vamos que feita a vamos. vontade de João Deus. capítulo 2, versículo... Eu te interrompi essa oração. Não, que seja feita a vontade de Deus em nós. Sejamos usados como vaso, mais nada. Que não seja a nossa palavra, mas a dele em nós. Muito Amém? bom, e ninguém se Vamos lembra lá. da gente depois. Não. Amém. Amém? Cadê sua Bíblia, Júlio? Ele vai acompanhar comigo. Brincando comigo. Júlio, você pode se retirar, por favor? Ele tem tanto dinheiro que não compra Ah, Bíblia. não, palhaçada. Rapaz, eu... Tá Ele bom, tem a não, Bíblia tá decorada, perdoado. tem a Bíblia decorada. Vamos lá, Vamos João 2, a partir do versículo 12. Vamos lá? Vamos. Como é que tá aí, Nilson? Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muito mais dias. Pera aí que já tem o primeiro, o primeiro problema aí. Lê de novo, Nilson. Depois disso que tudo que vocês assistiram no capítulo 3, lá no nosso Hip Virtual 003, depois de tudo que aconteceu lá, depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, Jesus, sua mãe, seus irmãos... Peraí, isso que eu tô dizendo, isso que é o problema. Então, Rapaz, você vai é o mexer problema. no vespeiro de Aí, novo. é mesmo. espera, hein? Rapaz, os irmãos de Jesus. Puxa cara. vida. E mãe, né? A mãe Não, e a os mãe já tava na irmãos e os festa. discípulos. Não, o que eu quero dizer é que tem os dois pontos é falar em mãe e em irmãos, né? É porque, acima de tudo, Jesus não foi filho único, né? Ele, pelo que a Bíblia diz, ele teve irmãos. Então, isso que é tenso, cara, porque as pessoas dizem da virgindade perpétua de Maria. É. E o que não. A Bíblia diz assim, ó, que Maria não conheceu José até que o menino nasceu.
a palavra conhecer na Bíblia no sentido de intimidade homem e mulher. Então Maria não teve intimidade com José até que o menino nasceu. Significa que depois que o menino nasceu, Aí, rapaz. aí Foi pra galera. Mas, Foi pra galera, não, foi pra mas você. galera não, foi para José. Pra galera que do José, isso, não me entendo nossa. mal. E que é, Mais do que que é qualquer abençoado, um. pessoal. O sexo depois do casamento é muito bom. É bênção, Depois do claro que casamento, é. é de Deus. Nós isso que aí, já tá? casamos, vocês não casaram não ainda, casaram se der ainda, mal. puxa vida. Vamos lá, Mas tudo bem. continua. Então assim, Quem ri por último ri melhor. Jesus fala que, a Bíblia fala que tinha pelo menos 4 irmãos de Jesus, pelo menos 4. Tiago, José, Simão e Judas. O Demetrios, sabe você, Mateus 13:55, vai falar isso. Além disso que o Demetrios vai ler agora, Jesus também tinha algumas irmãs, então é pelo menos 2, porque o texto fala de Mateus irmãs. que 13? Pô, só esclarecer uma 13:55. dúvida, que também era uma dúvida minha. Esse Judas aí não é aquele lá, tá, pessoal? Que depois veio Vai a trair, trair. não, Esse é não. o Judas bom, né? Isso é Judas. Aquele lá é o Judas Bom não é, ninguém é bom, mas... Ninguém é bom. É um menos É um pior. Vai lá, 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Oh, não é esse Jesus aí, o filho do carpinteiro? Continua. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha só, não é? Então ele fala claro. O 56 na sequência vai falar das irmãs. Não estão entre nós todos as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? Então, aí é o choque deles, porque como é que é o Jesusinho ali, o Jesus que nasceu ali, que eu vi crescer, que tem um irmão tal, fulano tal, como é que ele está fazendo essas loucuras todas aí? Loucuras no bom sentido. Então, legal, a primeira coisa que é importante entender, sem trauma, sem problema nenhum. E sem crucificar mas ninguém. É. Não, Maria é uma maravilha. Que é legal Glória a falar Deus pela também, Maria. entre tudo isso, é que até que eu ouvi, o que eu quero dizer aqui na igreja mesmo, num grupo de estudo. Que quando se fala em irmãos, no grego, ele tem uma característica específica para falar de irmãos de sangue, que é no caso desses irmãos de Jesus. E quando vai falar em mãe de Jesus, tem a característica ela foi mãe de Jesus de Nazaré, mas não é mãe de Jesus o Cristo, que é o próprio não Deus. mãe do Cristo. É exatamente. que nem você falou, ela era mãe do 100% homem, Sim, mas sim, não é mãe do isso 100% aí. Deus. Existe um esforço exegético de alguns irmãos. Você vai perguntar o que é? O que é exegético? Um esforço para, no original, no grego, dizer que seria primo, não seria irmão. Mas isso não sustenta de fato a palavra Ou fala lá. que irmãos, no caso, todos são irmãos, né? Não, mas não seria, porque fala está Maria, seus irmãos e os discípulos. Os discípulos não eram irmãos? É específico. É. Então, é específico, exatamente. É Tinha uma palavra no grego que significava primo, mas ela nunca foi usada nesse contexto, nunca foi. Eu tenho uma dúvida também, diga que é a aí, dúvida cara. mesmo. 5 Coríntios, por exemplo, lá, 1 Coríntios 7, fala que o marido ele não pode se... Quer dizer, a mulher não pode se abster muito tempo do marido porque ela pode Cair em tentação. cair em tentação ou deixar o marido mais exposto ao mundo. E no caso não caberia em falar isso para Maria também, que era a esposa de José, mas que se ela foi virgem a vida inteira, quer dizer que ela deixou Ela José expôs na mão. José. entendeu? É interessante, eu nunca tinha olhado por esse prisma. Paulo, em Coríntios, apertei sapo do que você está dizendo, Isso. disse que não devemos, os casados, não devem ficar muito tempo sem a intimidade para que o diabo não tente. Seria uma Então contradição. Paulo diz, vocês têm que sim ter intimidade, vocês que são casados sempre. E aí- glória. Se Maria não tivesse atendido José nisso, é isso que você falou, Isso. ela estaria sendo contrária a um princípio bíblico aí de... É verdade, você tem razão. Eu ficava pensando nisso, seria eu não sabia se desconfortável, encaixava, né? Porque José é um querido também, mas um homem que Tá. tinha as suas dificuldades, Verdade, etc. né? Né? Muito legal. Provavelmente nessa época José já estava morto, ok, Julião? Ok. Provavelmente ele já estava morto, Até porque ele não é citado no... não é mais citado e pela idade provavelmente José era mais velho e tudo isso. Versículo 13, Demetrios. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. 14. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Posso ler continuar, né?
Eu, É, 14. Tendo feito um... Não, ainda não. Não? Mas só para entender, o que estava rolando lá no templo, Julião? Tava Venda pra rolando uma caramba. venda, né? Uma- Tava uma- rolando um camelódromo ali. Um camelódromo dentro do templo. Ele passou que nem os guardinhos, na verdade, né? É, o GC. É. E a agiotagem também estava rolando, né? Eles estavam emprestando dinheiro, trocando dinheiro. A minha versão fala assim, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então rolando agiotagem também dentro do templo, que não era um ambiente para isso. Naquela época ainda existia o conceito de um lugar santo. Hoje não se aplica mais. Se tiver dúvidas, entra lá no site, a gente tem bastante material sobre isso. A gente vai, mais à frente a gente vai entrar nesse tratar assunto disso. aí, vamos tratar disso aí. Mas naquele tempo existia esse contexto. Então, dentro de um lugar santo, entre aspas, eles fazendo esse comércio todo. A pergunta que eu faço para a reflexão nossa aqui é: isso acontece hoje? Ou se acontece, Fiquei né? sabendo Eu já de tava quase pastor vendendo um que- carro aqui pro Júlio, mas não deu certo, enfim. As pessoas, em nome da fé, elas negociam, Negociam. vendem coisas, faixinhas, paninhos, travesseirinhos, Vasinhos, olhinhos, água milagrosa. rosas, Pedrinhas, rosas, tal. tudo em nome de uma falsa santidade, né? Versículo 15, Demetrios, continua que você está empolgado aí. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Cara, o que Jesus fez, Wilson? No meu, não, o que Jesus fez? No meu tá aqui, ao final. E virou a mesa, ele literalmente virou Virou. a mesa. Epa, aqui não. Jesus, ele fica irado com a exploração gananciosa da fé. E como Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, hoje ele continua irado pela exploração gananciosa da fé, isso sem dúvida. Então, meu amigo que está nos... Meu amigo, minha amiga. Desculpa, foi involuntário. Cuidado. Cuidado, E é porque... interessante que ai daqueles, né, que usa a palavra de Deus para bem financeiro, né? Ai daqueles. Ai daqueles muito que, delicado isso. na verdade, o interesse deles estão usando a palavra de Deus para tirar lucro, né? Isso é muito sério, cara. É muito sério. É muito sério. Ô, Nilson, você abre Lucas 19:45. Sim. Isso é interessante porque uma coisa que eu acho piração total, é que a palavra ela é muito contemporânea, cara. O pessoal fala que a Bíblia é velha, cara. A Bíblia, cara, mas o homem é o mesmo, os desejos gananciosos são Continua os mesmos. Ela é feita exclusivamente para eles, É né? impressionante. 19:45-48. Tá. Lê, Posso ler? por favor. Então, entrando ele no templo, ele, Jesus, né? Começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Vós, porém, a fizesse covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ficava enlevado ao ouvi-lo. Olha só, cara. Cara, a revolta é a mesma, porque o coração é o mesmo e porque o desejo ganancioso é o mesmo. Certo, Julião, até aqui? Tudo certo. E aí o texto mostra, esse texto que o Nilson leu também, que a casa de oração seria transformada em covil de ladrões. O que é covil de ladrões, Demetrio? É um bando de pessoas que tenta tirar o que é das pessoas inocentes, né? Olha só, cara. E olha que interessante, Demetrios. Meu pai fala isso, cara, que uma igreja picareta, uma igreja onde o seu líder ele é mau caráter, dá mais dinheiro do que droga, cara. Então é o roubo legalizado. Ô, Lucas, eu fico pensando, né, se a igreja que nem todo mundo fala, né, um hospital, e só tem gente doente, então obviamente todo mundo vai estar desesperado para ter a saúde. Então aí é daí que os pastores que eles encontram uma oportunidade se aproveitam, entendeu? Sim. Que eles estão todo mundo desesperado, então eles querem dar supostas formas da pessoa ter saúde, né? Cara, olha só, o que é interessante a gente não está dizendo que é errado o sustento do pastor ou do líder, do padre, Através da igreja. Não é disso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é dessa Forma de
forma boba de ganhar. Uma forma ilícita de enriquecimento. Por isso, dessa forma? Tá bonito, Tá, é isso tá mesmo. bonito. Cara, frases como desafio você dar o seu 13º. Exato, Frases como, cara do céu, isso é desesperador. Cara. É. Ou Dá o aquela, carro né? aqui, né? Que, Você vai dar só R$1.000? Você acha que o reino de Deus vale só R$1.000? Ah, não, é isso aí. Meu Deus, o Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da toda a prata. Então, não, para de ele, pedir. não, ele não me aceita. Ele não me aceitaria dar Como um se- carro menos que Ferrari. Só que a gente esquece que quando ele veio na manjedoura. Jesus era muito humilde, ele era dono de tudo e ele se despojou-se, veio como homem e vivia na maior humildade. Ele era humilde, né? Então, quer dizer, fica meio, não bate uma coisa com a outra. Meio incoerente, né? Meio incoerente, né? A palavra diz que Jesus não tinha travesseiro. Então, Jesus falou assim, tem certeza que você vai me seguir? Jesus fala pro cara, Tem tem onde certeza? Eu não reclinar tenho a onde cabeça. reclinar a cabeça, eu não tenho travesseiro, você tá louco? É isso mesmo? Olha lá o que você vai fazer. Aí vem o cara dizendo que se o mundano tem 2 carros, eu que sou filho do dono do mundo, tem que ter Não. pelo menos, vai E se quando catar, eles, né? ainda que eles pedissem 1 milhão, até parece que com 1 milhão o céu valeria esse 1 milhãozinho que ele tá querendo então botar aí no que pastor. tá. Aí você falou uma palavra importante, céu. E quando se fala de um evangeliquez, de prosperidade material, que não a prosperidade para nós que cremos, não é prosperidade material, concorda, Lucas? Também material, Também, né? mas o dentro, foco não é esse. o foco não é esse. A prosperidade que a gente vê, a gente que crê, é você ter uma família abençoada, né, ter paz na sua vida, você tendo o que comer, o que vestir, tá ótimo. O resto Deus vai prover. Perfeito. Não é errado. Nós temos no nosso meio irmãos que têm muito e outros que não têm ó, muitos e outros que não têm nada. Mas não é errado. Não é Amém errado. por isso. Claro que não, Né? claro que E Deus usa ele para abençoar todos os irmãos. Né? Mas não é simplesmente o bem material. O maior bem que a gente tem não é aqui, pessoal. É lá na eternidade. Ó, Lucas, tem uma Aqui- frase do seu pai também, que é: nós não devemos pregar a prosperidade, mas contudo nós somos prósperos. Somos próximos. Inclusive, cara, financeiramente, falta alguma coisa, cara. A Bíblia fala assim, o salmista fala assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua Nem- descendência mendigar mendigar o pão. E fora que a Bíblia mesmo fala, né? Você tendo que comer e que vestir, Tá bom demais. O calha a resto tua é mimo, boca né? e fica Cara, você de boa. imaginar, cara, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Cara, você troca tudo isso aqui por causa de dinheiro? Você tá de brincadeira É comigo, loucura. cara? É loucura, É cara, loucura. loucura. Uma coisa importante, um comentário importante do nosso entendimento do nosso texto é o seguinte: Jesus fez o chicote. A sua é uma azorrague, né? Ele não pegou nada pronto, não. Ele não pegou pronto, ele foi lá e fez. Por que é tão importante O isso, cara Júlio? manjava, né? Porque ele já Imagina a chegou pegando tudo paciência que dele ele ali, né, via. cara? Imagina ele fazendo Não, aquilo imagina lá. a paciência. Ele não foi lá e já estourou, né? Mas ele teve aquela paciência de ir lá e fazer. Isso é muito importante, cara. Ele não estourou. Por isso que é errado quando a gente fala de cirar, enfim, todas as coisas. Porque que meu são- pai falava, né? Ele falava com uma calma, você vai tomar 10 sentadas. Mas nesse tomar 10 sentadas, ele já contou até 10. É. Eu creio que É quando, verdade. Jesus estava fazendo a Zohag, a Zohag? Chicote, O chicote. Ele estava lá contando até 10. Qualquer um de nós aqui já saía dando... Me inclua fora dessa, eu não. Ah, não, você vai... Fale isso por você. Falo por você. Mas olha só, ele não estava lutando. Algumas coisas que são importantes, que a Bíblia fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Você conhece o texto? Que a gente pode se irar, então, e Jesus parece que está virado aqui, mas não pecou. O que seria o pecado a partir da ira? É você responder sem pensar, é você reagir e dar um tapa, né? Aquele negócio de... Diferente de Jesus, ele foi lá e teve tempo para refletir, ele fez o chicote, foi consciente, disse, eu vou fazer isso, porque é isso que é o melhor a ser feito, e mandou chicote nas costas da galera. Isso é muito legal. Ele não estava falando em causa própria, ele estava defendendo naquele momento a causa de Deus, né? De Deus. E ele não explodiu. Aliás, ser manso não é bobão, ser né? conivente com o erro. Oi? Ser bobão Ser da bobão, pessoa que está fazendo Isso coisa aí. errada. Não é ser conivente com o erro. A pergunta de reflexão para a gente aqui é: diante de situações que nos desagradam, acontece com você coisas que te desagradam? Ontem um cara deu um farol atrás de mim na Dutra. Glória a Deus, vai com Deus Deus. abençoe. Amém. Diante dessas situações que nos desagradam, a gente tem agido no impulso ou a gente tem refletido antes de tomar alguma atitude, ainda que enérgica, ainda que com energia,
mais refletido, caso pensado. Como é que tem sido a sua reação, Demetrios? E a ira, num caso em específico, pra mim nunca foi um problema sério, assim, né? Porque eu sempre fui até muito bobo, sabe? Às vezes acontece uma coisa, eu demoro muito pra reagir, mas por ler disso, entendeu? É do meu jeito já. Mas você é bobão. Eu sou bobão, muitas vezes. Mas é assim, quando acontece alguma coisa em que eu deveria ter calma, às vezes eu explodo, como qualquer outra pessoa. Se não colocar Jesus na cabeça na hora, né? Se colocar se tiver só você ali na hora, se acontece uma coisa, você já Se for na carne, Inclusive eu já explodi até com jogo de videogame, né? É, né? é pecado jogar videogame, sabia? Não, eu não falo isso A não. religião já Na Bíblia fala. É mesmo? Tá falando? Não joguei jogos eletrônicos eletrônico. que dá. Mentira, não dá. Que expõe a religião. violência. Mas é errado comprar jogo de 16 pra gente pra jogo de 18 pra pessoal de 16. É errado comprar pirata. Pirata, É. errado. Pirata. Isso Pior que é verdade, É. Xbox destravado, meu destravado. Puxa vida. Vamos lá, versículo 16 e 17, Vamos nação. vamos perder o froco, não. 16, 17. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. 17 também. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Onde é que está escrito isso, ô Demetrios? O zelo da tua casa? Não lembro. Salmo, né? Tempo. Aí pegou. 3 opções. Salmo 69, Salmo 184, Salmo 243. Acho que eu vou no 69. 69, muito bom, muito. Poxa, era bom, né? Que é o zelo da tua casa, hoje no contexto nosso, é o cuidar, o zelo pela igreja, né? O cuidado com a igreja Me hoje. consumirá. Muito interessante. Pergunta para você, Julião, qual tem sido o seu zelo, a sua dedicação para com a igreja de Deus? E eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de lugar, eu estou falando de igreja, dos irmãos. Como é que tem sido isso? Hoje está bem mais focado, né? Do que, por exemplo, quando você entra na igreja, vou melhorar minha resposta. Quando você conhece Jesus, você quer falar para todo mundo, seus amigos, é uma novidade para você. E quando você vai passando o tempo, vai conhecendo, vai experimentando, pelo menos eu tive essa tendência de querer ficar mais relaxado. Isso é ruim porque você se torna um cristão de banco. Você para de querer ajudar os irmãos, para de querer levar a palavra de Deus. E o que ele fala é indo e fazer discípulos entre todas as nações. Então é um chamado que nós temos em sempre cuidar do rebanho, é lógico, e sempre levar a palavra de Deus também. Legal. Então sempre ter o foco que não pode parar, porque o corpo quer parar. Hoje está de boa, hoje já fiz muito. Saber que Eu mereço descansar. enquanto a vida, temos que levar a palavra de Deus e Até cuidar Paulo das pessoas. fala, né, sabendo que se ele morresse, ele já estaria no céu. Isso porque ele viu o céu, né? Sabendo tudo que ele poderia ter, ele ainda falava que era melhor ele estar aqui para poder Exatamente. cumprir O a cara, obra. quando ele conhece Jesus realmente, a vida dele já não importa mais. Paulo, Nem lá, por exemplo, mano. fala assim, para mim é melhor estar com o Senhor. Mas nesse momento eu não sei se é melhor nesse momento eu ia estar com o Senhor ou com vocês. Deixa desamparar Eu vocês. seria mais útil estando aqui na Terra. Seria mais útil. Cara, é impressionante. Muito legal. Você fica revoltado, você tem um RIP físico mesmo, né? Sim. Você está participando aí na sua casa de um RIP virtual, está assistindo aí. Mas o Julião, ele é líder de um RIP de verdade, no Sim, sentido físico. Você se incomoda, se irrita, por exemplo, quando chega alguém e começa a molestar com ideias antibíblicas, as suas ovelhinhas lá, você entende o que eu digo, não? Sim. Chega um Zé Ruela, bate na porta dele lá e fica falando um monte de besteira. Como é que é a sua reação? E é engraçado que no domingo de manhã. bairro, onde que é o RIP, existem outras igrejas. Então a dona da casa, por exemplo, tem um momento que ela, no começo, lógico, hoje não, mas é muito confrontada, né? Porque é bem em frente à igreja, é bem em frente à casa dela, uma igreja. Então alguns acham que, tipo, não, o que você está fazendo está errado, fica julgando muito o que ela está fazendo, em si, o RIP em si. Muito legal. Querendo ensinar coisas antibíblicas, que não está na Bíblia. Agora a pergunta é, você fica mais irado com a afronta ao reino de Deus ou com a violação dos seus direitos no dia a dia? Quando você fala assim, alguém chega e te corta. Como é que é? Isso não precisa responder não, mas é a reflexão, né? A gente se reflexão. ira mais com o que deve se irar
ou quando é com a gente fica revoltado porque eu não merecia isso. É verdade. Porque a gente se Muitas revolta das com vezes isso. os cristãos que morrem na Síria e países que têm a opressão, a perseguição sobre o cristão, às vezes pra gente só acaba virando uma notícia, né? Morreu 300 cristãos. Fazer o quê, né? Tinha que morrer, né? Era só pra cumprir o chamado. A gente esquece que Mas no caso, nós poderíamos estar lá, né? Mas no caso era uma coisa muito mais revoltante, né? Era pra ser uma coisa muito mais revoltante. Deveria ser, né? Uma coisa que é interessante também, cara, é que eles conheciam a Bíblia, né? Porque eles lembraram do que tinha sido escrito, Do então é uma Salmo. realidade deles, né? Isso é importante você, Zé. Você está aqui para isso, para conhecer mais a Bíblia, para que quando acontecer as coisas na sua vida você se lembre também. Versículo 18, Nilson. Vamos lá. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: que sinal de autoridade nos mostras, uma vez que fazem isto? Respondeu-lhe Jesus: derribai esse santuário em 3 dias e o levantarei. Você já leu outro, né? Olha só, é como se eles falassem, mano, quem é você para fazer isso, velho? Tá de brincadeira comigo, rapaz? Quem é você? Que autoridade você tem para fazer isso? E aí eu fico imaginando Jesus pensando assim, eu sou o Criador. Simples. Eu é que sei o que eu faço. A gente acabou do João 1, você assistiu com a gente. O João 1 mostra que Jesus é o Criador do mundo. É o verbo de Deus. Então o cara pergunta pro Criador assim, quem é você? Eu fico falando assim, eu vou te queimar agora, eu vou te fulminar agora. Tem Bem devagarinho, né? Tem um salmo, cara. Claro que Jesus ele estava vazio desse poder todo, mas ele é Deus, né? Tem um salmo que fala assim, que Deus levantou a sua voz e a terra derreteu. Cara, a gente tem um estudo que a gente tem que gritar durante 20 e tantos anos para esquentar uma xícara de café. Prefiro tomar frio. Deus levanta a voz, fala um pouco mais alto. Deus fala um pouco mais alto e a terra derrete. Você vê o poder. Quem é você para fazer isso? Então, só pegar um link. Eu acho que nessa hora de Jesus A deu gente- risada, né, cara? a gente Riu falou- por dentro, né? a gente- Ele a deu gente- aquela risadinha falando assim, sabe de nada, inocente, sabe de nada. A gente estava comentando aqui sobre o templo físico, né? Então, eu vou fazer uma pergunta de lei para você. Se a gente afastar, do jeito que está afastado das mesas aqui, as cadeiras, a gente pode bater um society aqui, jogar um salão aqui? Aqui no estúdio ou na igreja? Na igreja. Na igreja, templo, Cara, pode. A igreja, o templo somos nós reunidos. Aí pode ser Só templo. não lá. pode porque suja a parede, né? Como você já disse. Eu Oi? não posso Só sujar não pode parede, porque senão- suja a parede. Suja a parede, sacanagem é essa. Mas tirando isso, Mas- a gente já fez isso. Não sou lá na igreja, a gente já jogou bola na igreja. Mas isso é porque pecado. não é um lugar Mas santo. isso é pecado. Não é pecado? Isso Não é religião. pecado. Isso é religião. É religião. Boa. Porque o templo, o que é o templo? O templo somos nós. É isso aí, cara. Certo, Muito amém. legal. Isso. E aí Jesus falou no 19, lê de novo. No 19 eu já me adiantei. Respondeu-lhe Jesus: derribai. O meu está derribai. Destruam. Destruam esse santuário, em 3 dias eu o levantarei. Cara, você concorda que é uma coisa totalmente sem sentido para quem está ouvindo? O cara vem, quem é você para fazer isso? E aí Jesus fala assim, então tá bom, então derruba o templo, que eu 3 dias eu reconstruo. Parece que é uma resposta sem nexo, né? Ele fala assim, ó, esse cara deve ser um pedreiro muito bom, né? Esse manjo do cimento, né? Aí, sem, O pai era carpinteiro, o cara é pedreiro. E tinha 12 apóstolos que era servente, trabalhando de servente pra ele. Lembrando, cara, que o... Jotice, né? Não, isso é um momento. Poxa, momento Deus, essa epa. alegria, cara. Agora. É interessante que Jesus sempre faz isso, cara. Ele responde com pergunta, ele responde com afirmações que os caras não entendem. É. Porque Jesus, Jesus. ele desconstrói. É impressionante. A gente vai ver daqui uns 2 hips aí. O bate-papo de Jesus com a mulher samaritana. A mulher querendo falar de um monte de coisa, Jesus fala assim, traz seu marido. É. Sabe, ele faz a pergunta certa, do jeito certo, para desconstruir a ideia dela. É muito legal isso, cara. As respostas que aparentemente não dizem nada de Jesus, né? Mas que aos espirituais, os que creem, significa tudo. E aí, pra gente, ele vai ficar claro, a gente vai entender hoje ou no outro dia, que ele está falando do próprio corpo. O texto vai dizer isso aqui. E vai eles explicar realmente isso. destroem o templo e ele levanta Reconstrói em 3 dias. Versículo 20, Demetrio. Disseram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Os judeus eles ficam sem resposta, né? Eles ficam totalmente perdidos, boca Porque eles não aberta. estavam entendendo, na verdade. E eles não estavam entendendo, estavam pensando ué. no tempo da construção de 46 anos, que é bastante tempo, uma obra, É. está parecendo obra do Não, governo, é do do governo governo federal. atual. Do governo federal, é verdade.
E aquele que ele promete reconstruir em 3 dias, aquilo cria um bang. Pam! Né? Aquilo Como do assim, né? Windows, né? É, Aquele é. tan. Coloca aí, editor, o pan do Windows. Pam! Esse programa não está respondendo. E o templo, o que o templo simbolizava, Júlio? Qual é o símbolo do templo? Era de adoração, de ensino da palavra de Deus. Sim, o que mais? Eu acho que tem mais do que isso. É isso que também é verdade. Mas a base, o cerne do símbolo do templo era a presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. E aí ele está falando, olha só, agora vamos entender com esse background. Chega para um judeu e fala assim, a presença de Deus destrói que eu reconstruo em 3 dias. É muito profundo isso. Eles se incomodaram com certeza. E o versículo 21 fala o quê? O 21 fala assim, mas ele falava do santuário do seu corpo. Não estava falando do santuário tijolo. Aí quebrou os caras. Quebrou a perna. Aí quebrou. Cara, Vou falar. Cortando aqui o assunto, perdão. Não, claro. Mas muito interessante isso que você falou agora, do que ele fala. Destrua a presença de Deus, em 3 dias eu reconstruirei. Muito bom, cara. muito legal, né? Muito legal isso interessante. Porque Jesus é a presença de Deus com os homens. Um dos atributos é Jesus Emanuel, que é Deus convosco. Deus conosco. Deus conosco, Deus É. conosco. Então eles só entenderam isso com mais clareza mais tarde, eles vão entender isso. Mas Jesus é a presença de Deus. Então destrói que eu reconstruo, porque eu sou... Muito legal, cara. Lembra do que a gente falou no primeiro, que você quase soltou um palavrão? Que aí o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, que João 1. Então é a presença de Deus. Jesus é a presença de Deus com os E homens. é por isso que eles não entendiam também, né? Porque eles não tinham ideia de que Jesus também era Deus, né? De que ele era o próprio Deus naquela época. Eles tinham dificuldade de Então entender. não tinha, pra ele, acho que não tinha nem como eles entenderem, porque é o que ele fala que ele diz em parábolas para que aqueles que não creem vão não entender mesmo. Eu acho que né? eles entendiam assim que tinha um dia específico deles lá de adorarem, iam no templo, adoravam, depois iam para casa, faziam o serviço, tal. Isso não é verdade. Trazendo para nós aqui, nós nos reunimos aqui para adorar, louvar, em comunhão, né? Mas quando a gente sai daqui, a gente continua levando o templo, que é o nosso corpo, e levando a palavra. Essa imagem do que eu vou a um templo adorar a Deus, é como se me desse liberdade todo o tempo que eu não estou lá de não adorar. Então, eu fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte durante a exatamente. semana, só eu vou viver minha vida, né? E tá tudo certo. Misericórdia, cara. E daí quando você conhece que o Espírito Santo habita Em você. em nós, e que nós somos O templo, templo. então tudo muda, né? Tudo muda. Aí muda Tudo muda. Aí A percepção muda. Aí eu faço negócio adorando a Deus. tudo. Eu vou na faculdade em culto a Deus. Eu Exatamente. namoro em culto a Deus, né, Deixa eu Júlio? falar em Amém, namoro. Júlio? Amém? Por falar em namoro, você tocou uma parte importante. Você falou, só aproveitando um gancho. Tudo que a gente vai fazer tem que pedir para Deus, tá certo? Tudo tem que ter, Tem que ter exatamente, Deus, relação colocar Deus com na frente. Se eu tô aqui, rapaz, um cara jovem, não é o meu caso, nós somos bem-sucedidos no casamento. Bem-sucedidos. Graças a glória a Deus. Aliás, fiz 6 anos de casado agora. Seis, parabéns. que beleza, então, Deus abençoe, beleza, mano. eu só tenho 23, não é com a mesma mulher, glória a Deus por isso. Vou falar a verdade pra você. Agora, eu tenho eu tô buscando uma namorada, eu tenho que consultar Deus ou eu posso? Não. Deus, essa parte não. Eu era mulher assim, sassata, tal. Cara, Ela falou, vai com Deus comigo. Lucão, eu tô conhecendo uma menina que ela não é crente. Ela não é cristã. Ela não é cristã, cara. E daí... Mas ela é quase. Ela é quase, Por porque quê? no final, cara, Quando a gente tava lá comendo lá, ela falou assim, Júlio, vai com Deus. Olha só, que espiritualidade, rapaz. Que coisa Eu linda. acho que é ela, né? Acho que ela tá no caminho. Júlio. E a Camila? Não, essa é Não, a piada. Camila é atual. Cara, olha só, depois Então- da decisão de se render a Jesus, depois da decisão que você pode tomar hoje, inclusive, aí quando você terminar o RIP, você ajoelhar no seu quarto e falar assim, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Olha que legal. Presta atenção, depois disso, o mais importante é a decisão de quem você vai casar. Exato. Então não cai nessa loucura de Escolher e depois escolher consultar Deus. isso. Chega com o prato pronto, ó, eu escolhi esse aqui, Agora assina aí, só Deus. abençoa. Assina aí. Até porque eu tenho uma palavra muito boa para falar para vocês, ó. O namoro que não tem Deus, que porventura se virar um casamento depois e ainda continuar sem Deus, ele está fracassado, está fadado ao fracasso.
Falei bobagem? Não, você está certíssimo, vai acabar, pode ter certeza que vai Vai acabar. acabar, não Bom, tem certeza. se você Quando- gosta de sofrer, você É, gosta de chifre, você é, gosta de... é. Aí, pô, casa, é bom, vai casa. casar. Fica à vontade. Se der certo com esse, eu caso com outro. É, O é. Fábio Júnior aí só casou 7 vezes. Mas ele é lindo, né? Ele é lindo. Ele é lindo. Olha só, voltando Aí vamos aqui, voltando ao froco. versículo 22, ô Demetrio. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Olha que legal, cara, eles entenderam muito depois e cabe a reflexão aqui Ao pra sinal mim e pra miraculoso, você. né? Que ele fala que ele vai botar pro povo ver que ele era a verdade, né? O que a gente precisa entender aqui, cara, é que muitas coisas que estão acontecendo com a gente hoje, a gente só vai entender muito tempo depois. Muitas coisas que nós estamos vivendo... Esse momento aqui, por exemplo, de estar produzindo esse material e tudo isso, quando lá atrás, há 8 anos atrás, eu vivi experiências que possibilitou a gente fazer isso aqui. Eu não entendi, Mas- não expliquei, né? Não, mas nós não fizemos, porque nós não conhecíamos Jesus ainda. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso, cara. é loucura, A formação, a minha formação profissional, por exemplo, tá totalmente ligada a isso aqui. Só que lá atrás eu não sabia disso. Entende? E hoje Deus usa para que a glória dele seja espalhada. Exato. Isso faz sentido o que eu falei? Total. Claro. É. Então um monte de coisa que você está vivendo hoje, Julião, que você não entende, chora à noite É. sozinho É. e fica... Um monte de coisa, você só vai entender lá para frente. Você era para isso então? Ah. Foi para isso que eu passei, foi por isso que eu passei por aquilo tudo, para que hoje eu possa consolar outros irmãos com esse mesmo consolo que eu recebi, segundo o texto bíblico. De Coríntios, né? 2 Coríntios. Não me lembro agora, acho que é Pedro. Mas é interessante que até Romanos fala isso, né? Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, isso que você falou agora é muito interessante, no sentido... Nesse momento, às vezes, a pessoa pode estar passando alguma aflição, trazer para a vida real, perda de namoro, carro quebrou, bateu o carro. Tem alguém desempregado aqui? Se está no Senhor, Você. Desempregado. Não, eu estou vivendo os melhores meus dias, porque eu tenho tendo mais contato. Hoje eu sei que o propósito, cortando, Júlio, desculpa, o propósito que Deus tem na minha vida, porque quando eu fui demitido, a casa caiu. Não está me faltando nada, eu estou tendo, Deus está tratando de mim. É muito doido. Cuidando e tratando, esses Cuidando dois. e tratando. É muito doido. Mas voltando a isso, pode... e o legal é que bem assim, isso aí. quando você está em intimidade com o Senhor, por mais que você está passando essas dificuldades todas, isso é para o seu crescimento. Saber que tudo coopera para o seu bem. Por mais que você não está vendo agora, futuramente nós vamos enxergar isso. Muito bom. 23, Wilson. Vem, cara. Puxa. Reta final, senão os caras já... O diretor já começou a cobrar o horário já. Tá. Ora, estando ele em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Muita gente, depois, a partir desse evento, creram em Jesus. Os sinais eram para isso, eles tinham o objetivo de confirmar o ministério de Jesus. Ele precisava dizer para todo mundo, ó, eu sou quem eu digo que eu sou. Ele precisava dizer isso para todo mundo. Hoje a gente tem a pregação da fé. Hoje, o recebimento do Espírito que nós tivemos, a partir do dia que nós cremos, Gálatas 3:2 fala o quê, Demetrio? Enquanto ele abre lá, nós hoje temos, hoje a relação é diferente. A gente tem a Bíblia na mão, cara. Olha só essa gordinha aqui, ó. A gente Hoje, tem ela aqui, hoje não está em... toda a revelação não tem disso. internet não, hoje é papel. Vai lá, Gálatas 2:20, Demetrio. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, a pregação da fé nos trouxe o Espírito de Deus e essas coisas são reveladas para a gente a partir daí. Eles não tinham isso, era necessário essas ações mais espalhafatosas e miraculosas. Legal, versículo 24, Demetrio. Ah, você voltou lá já? Não? Voltou? Não. Então vai lá você, Vamos lá. Nilson. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. 25? E não necessitava de alguém que lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ou Jesus- seja, Fale. eu só estou fazendo a introdução. Você, Ou seja, você levantou a bola para levantei a chutar. bola para você chutar. Marque, Cara, Jesus, Sim. ele conhecia o coração de todo mundo, ele sabe que o homem é mau, Mal. feio, mal. Isso Falho, aí, pecador. falho. mesmo Eu- sendo assim, eu acho pobre engra- pecador, Ele Deus me ama. ama. Você não vale nada, mas eu Eu gosto de você. Isso aí já foi dito lá para você ver como a Bíblia é maravilhosa. Lá em Gênesis, essa música já foi escrita. Aí hoje já está se revelando. Tá sendo cantada Você de não novo. vale Quem que nada, canta não, mas isso? eu gosto de você. Quem canta Não faço ideia e nem pretendo. Mas olha só, eu fico vendo assim, gente falando assim, não, é claro que eu vou ser salvo.
porque afinal de contas Deus conhece meu coração. Eu sou filho de Deus. Peraí, mas presta só, olha essa afirmação louca, cara. Esse filho de Deus a gente desconstruiu ali no... Já. Nem no todo mundo é filho de João. Deus, viu? Volta lá no João, você vai ver. Mas olha só, Deus conhece meu coração e sabe, e por isso eu vou pro céu. Exatamente, porque Deus conhece o seu coração, Você não vai pro céu. é que você não vai pro céu. E o legal é que assim, né? A não ser que você creia e se renda a ele. A Fala. morte dele é pros pecados que você fez e pros que você ainda vai cometer, né? Claro. Porque senão ele teria que vir e continuar morrendo toda vez por um pecado diferente. Mas ele já cumpriu nele toda aquela massa de pecado que a gente poderia cometer. Aí que o Lucas fala, o cristão, ele vai pecar quando ele passa a crer, ele vai começar a pecar em pecados diferentes e não com Cada vez menos em pecados diferentes. É. Então a cruz vai servir sempre para isso. É uma renovação a cada fato que acontecer com ele, porque ele já não responde mais por si, né, mas sim pelo Espírito. Muito legal. Concluindo, então, vamos concluir aqui o material dizendo assim, a conclusão é, a gente percebeu então nessa passagem o zelo que o Senhor tem com a sua casa, e a sua casa não é o prédio, a sua casa é aqueles que creem, essa é a sua igreja, né? Aqueles que creem. Por isso devemos estar atentos ao perigo de nos envolvermos com as coisas de Deus, com as intenções erradas. Porque a gente pode estar envolvido com coisa certa, fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada. E aí a gente vai tomar uma chicotada nas costas. Uma chibatada. Uma azorragada. Uma azorragada. É para isso Isso que é interessante, serve, né? Para poder corrigir essas coisinhas pequenininhas que tá incomodando a Deus, né? É isso aí. Fala. Isso é interessante, Lucas, quando você fala isso, porque até o bem que você vai fazer, você tem que tomar cuidado se a glória que você está querendo é a sua glória ou a glória do homem. É isso aí. Eu vou ajudar um irmão. Qual o intuito de você ajudar o irmão? É isso aí. Realmente é para que Deus seja exaltado na vida do irmão ou não? Ou para você se sentir eu gostosão. sou o bonzão. É. Não, eu sou o bonzão. Aí Ou mesmo já vi gente ajudar para se sentir superior. Ajuda porque eu posso ajudar ele, porque eu sou melhor do que ele. Também vi Alguma gente. hora vai querer jogar na cara, né? Tudo posso naquele que fortalece, não cabe isso aí? Não cabe. Puxa, nesse contexto, então, se eu vou ajudar o irmão pensando Você tá na minha, pecando. benefício próprio. não devo fazer. Não deve fazer e tá pecando. É se muito fizer. melhor, Se né? fizer, tá pecando. Bom, é isso aí. Um beijo. Foi muito legal. Semana que vem a gente está de volta. Assista os outros se você não assistiu. É importante você fazer estudo sistemático. Qual é o e-mail, Júlio? Contato. Não. Fale com. Fale com! Fale com. Ninguém acerta. Deixa eu. Corta aí, ó. Não, não tem corte não, continua. Fale com @evangeliosimples.com. Qual é o e-mail? É. Não tem telefone não, pelo Não, amor de o telefone é com minha mente. Deus. Reforça o e-mail? É ele que Fica a falou dica aí, o Qual que é? telefone. Que é o... Fale com Fale com... @evangeliosimples.com.br. Dúvida, crítica, sugestão, etc. Se quiser participar de um RIP virtual ao vivo, também manda um e-mail pra gente que a gente está criando os grupos agora para você participar de onde você estiver. Mora no Acre. Tem alguém morando no Acre? Não sei, mas... Existe Acre? Não, Acre. Aliás, um beijo pro Acre, que sempre nos assiste aí. Nossa audiência, Não tem horário de verão, olha nossa, que beleza. Desculpa aí, pessoal, ele não sabe o que tá falando. A nossa audiência no Acre é gigantesca. Não, é de fato muito grande. O Então, calor também, né? se você quiser aí do Acre, quiser participar de um RIP ao vivo, você manda um e-mail e a gente vai encaixar você. Vai participar você do Acre, o César do Amapá. O cara da Síria, pode? Da Se Síria. não estiver sendo bombardeado naquela hora, pode. Isso, se não for homem bom, pode. Também. Escondido, por favor, né? Gente, um beijo pra vocês, tamo junto, um Até abraço, semana que vem, valeu, Deus abençoe tchau. a todos. Falou, tchau, tchau.